síndrome do pânico é classificada como um transtorno de ansiedade e atinge cerca de 3% da população mundial. Ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de uma fraqueza emocional, mas de um problema altamente incapacitante para os seus portadores. Doutora, o que é a síndrome do pânico? Então, o transtorno de pânico é caracterizado por crises súbitas e recorrentes, de muita ansiedade, muito medo e de alguns sintomas físicos. Dentre eles, a gente classifica entre 13 sintomas e para classificar realmente como um transtorno, a gente tem que ter pelo menos 4 por um mês seguido. Então, a pessoa reclama do quê? De boca seca, falta de ar, aperto no peito, náuseas, sudorese, parestesias, que é um enformigamento na mão, e é muito característico do enformigamento vir como se fosse em luva, de dentro para fora, aliás, de fora para dentro, né? Tem tontura, a sensação de enlouquecimento, parece que ela não entende o que está acontecendo, posso ficar louca com relação a essas sensações físicas, tem a sensação de desrealização, o que está acontecendo com o meio, está meio esquisito, eu não sei onde eu estou, despersonalização, que é, eu já não me conheço, tem alguma coisa muito ruim acontecendo comigo. Não tem que ter esses, é como se você tivesse levado um susto muito grande e você tem isso abruptamente. Então isso a gente classifica como tendo o sintoma da síndrome do pânico, transtorno do pânico. Adriana, como é que foi o seu caso com o transtorno do pânico? Então, começou em 95, depois que eu passei uma temporada na Alemanha, eu fui morar na Alemanha, né? Fiquei 3 anos lá. E quando eu voltei, eu acho que devido ao estresse pós-traumático, eu tinha sido assaltada. Aqui no Brasil, antes de viajar? Aqui no Brasil, sim. E quando eu voltei, parece que voltou tudo na minha cabeça, né? Aí eu fiquei um tempo sem minha mobília estava vindo de navio, o porto estava em greve na época, né? Pessoal portuário. Então foi tudo demais para mim. Você ficou numa casa vazia, num lugar novo? Totalmente deslocada, sem ninguém. E aí eu comecei a ter uns comportamentos super estranhos, né? Tipo, andava pela casa o dia inteiro, a noite toda. Dormia ansiedade. mal? Não dormia, né? Não dormia. Eu deitava, começava a ter tremor, né? Aí eu levantava, de pé não estava bom, deitada não estava bom, sentada não estava bom. Até que eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Aí eu procurei um neurologista. Ele me pediu uma bateria de exames, eu fiz todos os exames, ele constatou que de orgânico não tinha nada, né? Que realmente era problema de ansiedade e me medicou. Aí não adiantou nada a medicação que ele me deu e eu comecei a piorar, né? Eu comecei a perder peso, não dormia nada, chorava, até que o médico falou para mim, falou, olha, você não pode ficar sozinha, né? Você está correndo risco de atentar contra a tua vida. Aí eu fui para São Paulo, passei um mês na casa da minha mãe, procurei um outro médico lá em São Paulo, um psiquiatra, né? E ele diagnosticou como síndrome do pânico, aliado à hiperansiedade e a estresse pós-traumático. O transtorno do pânico pode vir associado a outros transtornos? Pode sim. O transtorno de pânico ele pode vir sem agorafobia ou com agorafobia, que é o medo de estar em lugares abertos, de se expor cinema, multidões, ele pode ter essa classificação. E pode vir também dentro do transtorno ansioso, que a gente chama dos fóbicos ansiosos, que é ou a fobia simples ou a fobia específica, né? Então, fobia específica é uma fobia social, vamos dizer assim, né? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor, então essa é a fobia social, que pode vir com ataques de pânico. E a fobia específica é medo específico de alguma coisa. Sei lá, eu posso olhar para o elevador e ser um monstro, você pode olhar para o elevador e é só um elevador, então é uma fobia específica. Então você pode ter ataques de pânico dentro dessas outras patologias. Depressão também pode cursar com ataques de pânico, uso de substâncias também podem ter, que são as mais comuns. Então ou é a depressão, ou é o uso de substância, ou essas fobias, o simples ou a fobia social. A primeira crise fora de casa foi dentro do supermercado. Eu estava fazendo compras, aí de repente, assim, me deu uma vontade insana de sair correndo, não sabia para onde. Estava sozinha lá? Estava sozinha. Uma vontade de sair correndo, aí eu me lembro que eu deixei o carrinho de compras e fui pro carro. Cheguei suando, super, coração disparado.
E o medo, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu tinha mesmo medo de pirar, de enlouquecer, porque é uma sensação assim que eu estou perdendo o controle, né? Aí fui pro carro, fiquei quietinha lá, e nesse momento eu percebi que assim, durava coisa de 5 minutos e já voltava ao normal, né? Então são 5 minutos que parecem uma eternidade. No trânsito, você também teve um ataque? Tive, aí foi pior. Aí mais foi perigoso, pior. né? Porque assim, aí além do pânico deu medo. Porque eu tava num trevo, aí de repente comecei a transpirar, o coração começou a disparar. E eu me lembro que eu apertei o volante na mão com tanta força que depois ficou doendo meu braço alguns dias, sabe? Eu apertei, segurei e no trevo eu não tinha como parar o carro de repente, né? Aí eu respirei fundo, falei, agora vamos peitar, né? E assim, eu até que aguentei, né? Aguentei, fui para a clínica de uma amiga minha, de uma fisioterapeuta. Cheguei lá, chorei. Aí comecei, tomei um monte de remédio, né? Depois de um mês eu já estava relativamente controlada, já conseguia deixar meu marido trabalhar em paz. E aí eu fui melhorando devagarinho, né? E voltei a trabalhar, comecei a ter vida normal de novo, mas assim, sempre com aquele medo de sentir medo. Você surta em diferentes situações e a sensação do surto é horrível, né? Porque você começa a transpirar frio, você começa a secar a boca, você perde o controle realmente de você. Uhum. Então você começa a evitar os lugares onde você já passou por isso. Faz muito tempo que eu não tenho crise, já aboli totalmente a medicação, né? E assim, eu tenho uma confiança muito grande de que eu não vou mais ter crise. Faz uns 10 anos que eu tô mantendo um padrãozinho aí razoável.